Obrigado, presidente. Bom dia a todos os deputados. Quero agradecer ao deputado federal Alexandre Leite, não só pela presença, mas pelo trabalho que vem fazendo no estado de São Paulo, que é nosso deputado lá na Câmara. Deputado, nós sabemos que notícias falsas sempre existiram. Só que a diferença do pretérito e do presente é a rapidez com que ela se propaga hoje, né? Eu vejo que a sua intenção não era política, e sim de regulamentação. Como você vê esse tratamento político sobre a matéria hoje na CPMI? Olha, é o que eu disse. A CPMI se concentrou muito na investigação do cyberbullying sobre autoridades e sob a rede de produção de fake news, né, de notícias falsas, e da forma de disseminação dos robôs na campanha presidencial de 2018, do presidente Jair Bolsonaro. Então, não posso falar muito sobre a parte técnica que a CPMI já avançou. Na verdade, é uma teia de computadores que recebem um comando para distorcer e robotizar a disseminação, né? Você tem a disseminação orgânica, que é aquela que uma pessoa com muitos seguidores coloca no ar, mas ela se responsabiliza automaticamente por estar identificada e aquilo se propaga de forma orgânica. E você tem a disseminação robótica, né? Com a utilização de robôs e perfis falsos. Os próprios robôs criam perfis e atingem as pessoas de uma maneira... já passei, a pergunta foi mais política, eu estou indo mais para o técnico de novo, mas o modus operandi desse esquema de produção de fake news, ele se dá justamente em assimilar as pessoas a crimes da pior natureza possível. Então, ela vai falar que você tem envolvimento com magia negra, que você é um estuprador, que você é um pedófilo, que você fez incesto, coisas grotescas perante a sociedade. Então, essa rede tenta te assimilar a isso. E eles têm um nível de informação tão alto que se você tem um parente com câncer, se você tem câncer e aquilo está na sua rede social, ele produz uma fake news dizendo isso no âmbito político, dizendo que o outro candidato é contra a pesquisa do câncer ou que é contra o canabidiol para a pessoa que precisa do canabidiol, coisas desse tipo, né? E a questão política acabou ficando aquilo, um circo, as pessoas, poucas contribuíram de forma técnica com o debate lá na CPMI, você vê, procura no YouTube a sessão em que o Alexandre Frota foi, aqui a deputada Joyce Hasselmann foi, e aí tire a própria conclusão do que tem sido o trabalho da CPMI. Mas ela não tem deixado de trabalhar. A equipe por trás, né, a equipe da CPMI, independente das audiências que têm sido feitas, a equipe de investigação da CPMI, da assessoria, tem feito um trabalho investigativo muito bom, tem se identificado muita coisa, vou dizer assim, positiva, né? São negativas, mas coisas positivas no âmbito investigativo, e a comissão está avançando, está avançando. Esse debate ainda tem que avançar um pouquinho mais, a
A venda de dados pessoais é outro problema que também está ficando de fora. Essa discussão, a gente teve um debate recente, estendendo a sua pergunta, Sargento, desculpa. Claro. A gente teve um debate recente da Uber fornecer os nossos dados a pesquisas, a universidades, a propagandas durante o último período de férias, né, em julho do ano passado. Você tem um termo de concordância, né, aquele termo de aceito. Para você aceitar aquilo, você está vendendo seus dados. Justamente esses dados que são manipulados, se você tem alguém com câncer na família, se você procurou a palavra carro na internet, tudo isso, tudo aquilo que você colocou na plataforma está sendo vendido, né? E existe até um documentário, acho que no Netflix, eu não lembro o nome agora, em que a pessoa briga na justiça para o Facebook devolver os dados dela. Qual o valor dos dados? Qual o valor dos seus dados pessoais? Esses dados estão sendo negociados. Então, até tem uma frase que é dita, o novo petróleo do século são os dados pessoais. Com esses dados pessoais, cruzamento de dados e algoritmos, se faz tudo hoje em dia na internet. Eu não sei se respondi precisamente a pergunta do deputado, mas continuo à disposição aqui. Respondeu sim. Deputado, ultimamente, se cair um cometa em Marte, a culpa vai ser do Bolsonaro, né? A gente vê bem que, ultimamente, até o mandato dele é culpado por tudo, né? Mas eu vejo que a notícia falsa, apesar de se querer imputar e colocar uma carga excessiva ao mandato dele e até à direita, mas é uma ferramenta que foi utilizada por muitos partidos, muitos candidatos, né? Eu lembro que a Marina Silva se queixou do PT por disseminar a notícia falsa dela. Então, a primeira pergunta foi em torno disso, na parte política, o senhor respondeu. A segunda pergunta essa nova legislação pode atingir frontalmente a liberdade de expressão. E isso nós todos tememos, né? Até porque somos defensores aí da democracia, da liberdade. E como o senhor vê hoje o andamento dessa CPI em relação à liberdade de expressão, que é uma joia que nós temos na nossa Constituição. Eu acho que o homem público, claro que nós somos contra a disseminação de notícias falsas, até porque o senhor citou um caso que eu venho citando sempre, que é o caso dessa mulher de Guarujá, que foi assassinada, mas nós estamos expostos a críticas e aceitamos as críticas verdadeiras. Mas como o senhor vê essa relação da CPMI levando essa nova legislação, que eu acho um erro votar ela primeiro antes de terminar a CPMI, em relação à liberdade de expressão? É o posicionamento que eu defendo. A liberdade de expressão tem que ser assegurada e ela é ampla no nosso país. O que eu defendo, que eu já disse, é a identificação do usuário. O grande problema de tudo isso, a judicialização, a demora na investigação, a impunidade de criminosos se dá pela falta de identificação do usuário. Esse é o grande problema. Se você se você produzir uma fake news, se você produzir uma crítica contra mim, não tem problema. Se ela for feita de forma civilizada, se você quiser xingar o parlamentar, e ele quiser te processar, faz parte da vida pública, mas agora você tem que identificar, não pode a rede ser terra de ninguém. Eu entrar pela Deep Web e te fazer uma ameaça de morte e não saber quem é.
e não pode, na mesma dificuldade que eu consigo investigar um perfil anônimo pela Deep Web, que às vezes e dificilmente é identificado, quando a polícia quer mesmo, consegue identificar, com muita demora e muito trabalho, a pena é a mesma para quem se identifica. Então, são coisas que não têm sentido. Você dá muito mais trabalho tentando solucionar questões judiciais com problemas que poderiam ser evitados com a mera identificação do usuário. Agora, se identificar e se expressar é um problema para a liberdade de expressão, aí eu devolvo a pergunta. Então, eu acho que o senhor foi feliz na resposta e na construção desse pedido, né, de CPI. Por quê? O que o senhor quer atingir não é a liberdade de expressão. O senhor quer atingir são essas pessoas que fazem esse trabalho de forma anônima, que atinge milhares de pessoas. Então, por isso parabenizo, porque a intenção não era, inicialmente, não era política, e sim de identificação, para que realmente aquele que foi agredido, ou se houve até uma consequência como essa dessa mulher do Guarujá que foi morta, poderia se chegar realmente no culpado. Então, isso é muito louvável. Agora, a terceira pergunta e última, o senhor teve uma primeira intenção que eu acabei de expor, né, que era fazer a identificação desse usuário, até para responsabilizá-lo sobre qualquer ato, que eu acho que é o correto, né, essa identificação, não tirar a liberdade de se expressar, mas identificar quem está realmente se expressando. Isso cabe a todos, a nós e qualquer brasileiro. Mas o senhor vê que essa CPI ela vai dar bons frutos ou já está desvirtuando daquele primeiro propósito que o senhor teve no início desse pedido? Ela não desvirtuou completamente o propósito. Ela seguiu em um propósito único, né? A questão da investigação e do formato em que se deu a produção e disseminação de notícias falsas durante as eleições de 2018. Em síntese, ela se concentrou somente nisso. E o requerimento tinham pelo menos 3 ou 4 linhas de investigações possíveis, né? Que a ideia até seria que se fizesse relatorias complementares, né? Que houvessem mais relatores para dividir os temas na CPMI. Então, a CPMI está focada nessa rede. Ela já identificou, sim, e dentre muitas pessoas que produziram fake news, né, notícias falsas, e disseminaram, ligadas a pessoas muito próximas à presidência da República, aos filhos dele principalmente. Para concluir, deputado Nery. Obrigado por atender nosso convite, parabenizo pelo o tema que iniciou, e conte conosco aqui na Assembleia Legislativa no que o senhor precisar. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado.